O trabalhador que sonha com a casa própria vai conseguir concretizar o desejo a partir de agora com a mudança no limite do uso do FGTS. O que o governo federal chama de boa notícia pode ser bom mesmo para a população? E quanto à volta do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, geladeira, fogão e máquinas de lavar estão mais caros? Vai dar para trocar a geladeira neste fim de ano? O comércio vê com bons olhos essas medidas há 3 meses de terminar 2013 ou o mercado vai se retrair mesmo com a chegada da primeira parcela do 13º salário no mês que vem? Para esclarecer essas e outras questões do momento econômico em que o país passa a viver, o Ponto de Vista recebe Hugo Philipsen. Ele é superintendente da CDL Recife. E Betina Gruppemarche, ela é a advogada tributarista. Boa noite para você que nos acompanha na capital e no interior do estado. Boa noite, Hugo. Boa noite, Betina. E muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Em 2012, o governo federal ele criou um estímulo com a redução do IPI para que o consumo, para que as pessoas consumissem, né? E agora, um ano depois, ele volta com o IPI. O processo é o contrário, é proibido gastar a partir de agora? Parece que essa é a ideia do governo, mesmo criar uma concepção de redução nos gastos, porque a economia está realmente num momento fragilizado. É importante o telespectador saber que nós temos, na verdade, 2 tipos de impostos no sistema. Impostos que têm como objetivo apenas abastecer os cofres públicos, né, para a realização de serviços, de obras públicas, etc. E outros impostos que, além de abastecer os cofres públicos, podem ser usados com motivos, como a gente chama, regulatórios. Em que sentido? Regulatórios da economia. Eles visam alcançar alguma situação dentro da economia. Então, se o comércio está aquecido, o governo quer desestimular esse aquecimento, faz como está fazendo agora, eleva a carga tributária. Se o comércio está desaquecido e a ideia é estimular a compra, estimular a aquisição de produtos pela população, então se reduz a carga tributária como foi feito no momento anterior. Então o IPI é o imposto ideal para tentar resolver um problema econômico. O Brasil, de fato, está vivendo um momento delicado, né, economicamente falando, e a gente não pode deixar de admitir ou de encarar o fato de que tributos e economia estão intimamente relacionados. Se a carga tributária sobe, isso tem uma repercussão na economia. Se a carga tributária cai, isso tem uma repercussão na economia. Então, uma tributação e a economia são, na verdade, irmãs, né? Realmente atuam junto. O que me parece que é a situação? Diante dessa fragilidade econômica, das notícias que a gente tem ouvido reiteradamente, da queda do nível de emprego, né? Reduziu a empregabilidade, há problemas na balança comercial, uma diferença muito grande entre importação e exportação. Há problemas, por exemplo, tem se noticiado na imprensa mundial que o Brasil está sofrendo problemas economicamente. Muitas empresas estrangeiras que investiriam no pré-sal, que participariam da concorrência, desistiram de investir no Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento economicamente delicado, que me parece que seja uma repercussão tardia da crise econômica mundial. Hugo, sozinho, o comércio, como é que encara? Né? Olha, não é realmente hora de se gastar dinheiro agora? Na verdade, o comércio vem passando uma situação, vai começar uma situação muito diferente, porque o consumidor brasileiro, ele começou o ano 2013 bastante comprometido, com muitas dívidas a saldar. Tanto é que a inadimplência, de um modo geral, teve um crescimento muito forte ao longo do primeiro semestre. Já agora, a partir de agosto, começou a haver uma melhoria, ou começou a haver uma consciência do consumidor na aquisição de bens, ele começou a filtrar melhor, a medir melhor o ganho da família. Isso vem proporcionando uma queda na inadimplência. Isso é muito bom para o comércio, é muito bom para a economia como um todo. Em contrapartida, o aumento de IPI, a gente até entende que não é um aumento, é uma reposição de taxa. Entretanto, eu não sei se o momento seria adequado, porque começa exatamente a expectativa da venda de final de ano. O empresário do comércio, ele tem o final de ano como a tábua de salvação para os seus negócios ao longo do ano, principalmente levando-se em conta
que o ano 2013 não foi um ano bom para o comércio. Então a expectativa é que nós tivéssemos agora, a partir do terceiro trimestre do ano, do quarto trimestre, melhor dizendo, do último trimestre do ano, uma retomada de posição, o que nós estamos muito cautelosos. Ainda existe uma expectativa grande. A retomada da taxa de IPI pode até não ter uma grande repercussão na aquisição de novos produtos. Por quê? Você tem uma injeção de recursos aí através do 13º salário, você tem a euforia de final de ano. Final de ano, tradicionalmente, todo mundo se esforça mais um pouco e troca o seu equipamento de geladeira ou máquina de lavar, mas, de qualquer jeito, vai pesar no fundo do bolso. Nós fizemos uma enquete na nossa página no Facebook e muita gente colocou o seguinte, que, por exemplo, o 13º salário, como você bem colocou, Hugo, vai servir para continuar pagando dívidas, algumas pessoas até segurar, porque quem está querendo reformar a casa, quem está querendo se casar, tem gente que vem em janeiro, que vem IPVA, vem uma série de taxas, né, de mensalidade de escolas, dos filhos, tudo, para poder pagar. Então, muitas vezes não dá para contar com essa injeção do 13º para dar uma melhorada do comércio. A melhoria da inadimplência já teve um aspecto muito positivo, porque o INPS já pagou a primeira parcela no final de setembro agora. Quer dizer, então isso foi muito 1º de setembro, foi muito importante. Nós tivemos, o mercado como um todo sentiu que o consumidor ele quer saldar suas dívidas, principalmente porque ele pensa o seguinte, ele quer se habilitar a comprar novamente. Ele quer estar apto a comprar no final de ano. Então, há um esforço, a renda familiar começa a pesar muito em saldar esses compromissos. O que a gente chama muita atenção é que a ansiedade de saldar compromisso também deve ser comedida ao ponto de você firmar acordos, você primeiro buscar a melhor condição para você puder, se você puder pagar à vista. Abater juros, abater os encargos, que são muito altos, a gente sabe. Não sendo possível pagar à vista, quando você definir um prazo para liquidar, que você faça esse compromisso exatamente dentro das suas reais possibilidades. Para que não tenha simplesmente a sensação de que eu me atualizei, mas logo mais adiante vou ter um problema porque eu não vou conseguir... Vou sair comprando porque eu não estou devendo mais, não estou devendo mais. Então, essa orientação nós temos dado constantemente aos nossos devedores e orientando. Agora mesmo vamos ter uma grande campanha de recuperação de crédito aqui em Recife, que começa no dia 22 de outubro, vai até o dia 26, uma campanha que vai entrar bancos, financeiras, as grandes redes de loja, a própria Compesa, a própria CELP, vai entrar exatamente buscar situações que possibilitem o devedor a compor aquela dívida e se habilitar para o final de ano. É aquele que está devendo e não sabe por onde começar a pagar. Exatamente. Agora, Betina, quando volta, você falou bem sobre os encargos tributários, né? O IPI é só mais um. Quando ele volta, na prática, quanto é que aumenta, quanto poderá onerar para o trabalhador na hora de comprar? O IPI, ele já teve em patamares, falando de uma maneira genérica, de 20%, ele já caiu para 10%, para 5%, dependendo do produto tanque, por exemplo, o tanquinho, o governo ainda acha que tem que ficar com uma tributação menor. Há outros produtos da linha branca que ainda vão ficar sem um ou outro, sem tributação nenhuma. Então, na verdade, ele baixou de 20% para 10%, para 5%, agora em alguns produtos volta para 5%. Do preço do produto, outros volta para 10% do produto. O importante é ficar claro para o telespectador que essa elevação da carga tributária não precisa necessariamente repercutir no preço do produto. É lógico que o empresário não consegue se manter se ele não repassar o custo do tributo para o preço do produto. Né? Mas ele não precisa necessariamente. Não há, na verdade, um trato entre o governo e os empresários, no sentido assim, eu baixo a carga tributária e você baixa o preço do produto. Mas a gente espera, a gente acredita, ou pelo menos imagina, de que vai haver uma alta. A gente imagina que vá. Aí depende do empresário. Se ele tem um estoque bom, né? E nesse estoque não teve incidência de IPI, ele pode ainda na época de Natal vender o produto com um preço mais acessível. Então, e pegando esse gancho, Hugo, os comerciantes, eles têm estoque? Esse é o grande problema, porque hoje o estoque, você bancar o estoque é oneroso, tremendamente caro.
É muito caro. Então, hoje você, na verdade, tem que ter um balizamento, uma engenharia em que você vai comprando o que você vai vendendo dentro da sua capacidade de venda. Então, certamente, por exemplo, quem está pensando em comprar a geladeira ou a sua máquina de lavar, o tanquinho ou o fogão, né? De repente, assim, essa semana pode ser ainda que pegue com o preço sem IPI. Mas se chegar a semana que vem, já vai pagar com Mas você, na verdade, o comerciante ele vai estar muito atento às oportunidades de negócio. Provavelmente, às vezes, ele até vai sacrificar a sua margem de resultado para manter o preço, mesmo com o IPI sendo alterado. Então, é importante o consumidor ficar atento, buscando oportunidades, promoções. Essa é a ideia do governo. É fundamental. Sabendo que a economia não vai bem das pernas, que o empresário abra mão de uma parte da sua margem de lucro, embora tenha subido o valor do tributo, para que o comércio não se desaqueça e a população tenha condição de comprar. Porque o que nós temos que buscar, na verdade, é uma reforma tributária. Quer dizer, o IPI, o imposto isolado, claro que ele pesa, mas, na verdade, a cascata de impostos como um todo é que essa que é muito onerosa. E isso a gente tem que, o governo vai ter que, se não for hoje, vai ser amanhã, mas vai ter que ter uma reforma tributária para ajustar isso aí. Porque o Brasil é um país que está entre os que mais cobram. Claro, pagamos impostos. Muitos impostos. E essa reforma tributária está longe de acontecer. Né? Essa reforma tributária está longe de acontecer. De fato, realmente, eu, na verdade, acho que tem que haver reforma em relação a alguns tributos, mas não do sistema como um todo. Né? Então, eu acho que até em nível de legislação, não em nível constitucional, como tem se falado há muito tempo. Então, eu acho que a legislação tem que mudar. Agora, em nível constitucional, para mim, o que tinha que mudar é o ICMS. O ICMS é complexo, ninguém entende, impõe que a empresa se aparelhe com funcionários para poder administrar aquela legislação toda. Então, eu acho que tinha que simplificar o ICMS. Privilegia um Estado em detrimento de outro. Exatamente, guerra fiscal, enfim. Exatamente. Realmente, o custo para o país e para a população do ICMS é muito caro. Então, eu acho que tinha que simplificar, evitar essa diferença de alíquotas, ou tributação na ponta, ou no destino, ou na origem, mas uma vez só, para todo mundo entender o que está pagando. Porque, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Bom, mas se o momento é delicado e se não há aumento do preço dos produtos, será que esta é a hora certa de você pegar seu dinheiro e sair comprando? Bom, no próximo bloco tem mais ponto de vista para você. É já, não saia daí. O ponto de vista desta noite recebe Hugo Philipsen, ele é superintendente da CDL Recife, e Bettina Gruppemarchi, ela é advogada tributarista. Em pauta o tema comércio moradia, qual a hora certa para se gastar? A inflação, nós estamos a meio caminho dela estar de volta? A projeção dos economistas é que a inflação vai subir, ficar em mais ou menos 6%. Quer dizer, de volta não, de volta a subir, né? Mais do que a gente já está vivendo. Para controlar mesmo, para controlar a inflação, nada melhor do que controlar o consumo. Então, realmente, o consumidor tem que se preocupar também com a inflação, além das necessidades dele, e consumir estritamente o necessário. Né? Agora, para os lojistas, para os comerciantes, fica difícil, né? Dar orientação para você com aquele consumo consciente, né? Você gastar, comprar o estritamente necessário e eles tendo que vender. Olha, o empresário lojista, ele quer vender bem. E quando a gente fala em vender bem, é vender e receber. Quer dizer, nós temos hoje que criar promoções, criar situações que tragam o consumidor às nossas lojas. Entretanto, temos que ter todo o cuidado na concessão do crédito, e isso faz parte, inclusive, de várias cartilhas que nós estamos emitindo agora, e mostrando ao consumidor como ele deve comprar, como ele deve optar a condição de pagamento, realmente fazendo uma análise financeira das suas reais possibilidades, para que não haja aquela euforia e voltemos ao que aconteceu no primeiro semestre, em que a família brasileira ficou altamente endividada. Isso foi um reflexo, os índices de registros de inadimplência no SPC foram muito altos, começaram a voltar agora para um nível de normalidade, e o que a gente quer é que todo mundo esteja em dia, esteja adimplente para poder comprar.
porque o inadimplente não compra, o inadimplente não ativa o comércio. Então nós temos que, na verdade, ter muito cuidado. E o consumidor é, na verdade, a nossa joia. E essa joia tem que ser muito bem tratada para que ele esteja sempre em condição de comprar mais, dentro da sua real possibilidade. Agora, com isso, com esse momento delicado que a gente vive, normalmente nesses 3 ou 2 últimos meses do ano, o comércio sempre abre vagas temporárias. Isso significa que esse ano também Sem dúvida vai nenhuma. abrir, as vagas vão ser abertas, mas um número bem inferior. Não, eu diria que não. Na verdade, nós tivemos, hoje, na verdade, quando a gente fala em vaga, não fala mais em Recife, a gente fala em região metropolitana, porque houve um esvaziamento das redes de loja. Hoje, as grandes redes, elas estão espalhadas em toda a região metropolitana, desde Abreu e Lima, Goiânia, até o Cabo, Ipojuca. Então, isso, a expectativa é que nós tenhamos aí 20 mil vagas. Já Então, aumentou porque aumentou a rede de lojas. Mas em Tem Recife, muitos centros empresariais comerciais que foram inaugurados. Em Recife deve se manter o mesmo nível do ano passado, foi em torno de 13 mil vagas. Uma coisa muito boa nesse aspecto é que, tradicionalmente, 20% das vagas temporárias são efetivadas, porque começam no processo a partir de janeiro a tirar férias daquele funcionário efetivo, às vezes até troca-se o funcionário mais dedicado, ele que se empenhou mais, ele que demonstrou mais habilidade, ele que, enfim, ele se envolveu mais com a empresa e, sem dúvida nenhuma, esse funcionário ele é contemplado com a efetivação e até uma formação de carreira dentro do comércio. Isso é bom. Agora, Betina, em paralelo a questão aí da volta do IPI, nós tivemos também a questão da casa própria, da linha de crédito, né? Aumentando aí a cota para poder fazer a aquisição usando o FGTS. Isso é bom? Isso é uma armadilha? Não, na verdade é bom. O ideal é que todos tenham a sua casa própria. Eu acho que essa medida do governo é bastante salutar. Só que ela se mostra um pouco incompatível com a elevação do IPI, porque quem compra casa tem que mobiliar a casa, né? Então, também não dá para esperar. A gente vê várias inconsistências e incoerências nas atitudes do governo. Não imagino que não seja fácil governar também, né? Então, não é mais um país como o Brasil. Exatamente. Então, você às vezes pensa numa coisa e não pensa na outra, ou nas duas conjuntamente, ou não dá para pensar. Enfim, não vai uma crítica direta, mas, de fato, com o problema posto, os fatos estão aí, e uma coisa realmente incompatível com a outra. Então, de fato, é muito salutar, é salutar tanto a abertura das possibilidades de aquisição da casa própria, como nesse momento da economia, não sei se está tão equivocada a elevação do IPI, né? A gente, de fato, precisa de uma redução geral da carga tributária. Mas considerando que o IPI existe também para resolver esses tipos de problema econômico, projeção... É um regulador. Exatamente, né? É um regulador. Eu tenho projeção de elevação da inflação, eu tenho diminuição de emprego, então eu quero regular, eu vou usar o imposto para dar uma regulada nisso. Errado não está. O que se espera é que o empresário, mais uma vez, né, se adeque a essa situação econômica e não pelo menos repasse, quem sabe, uma parte dessa carga tributária e não integralmente, para que o consumidor possa adquirir a sua casa e os produtos. É que o consumidor, com o aquecimento da economia dos anos anteriores, ele se reacostumou a adquirir. Né? E agora, lógico que vai ficaria difícil para todos nós. Sobre esse aspecto, é uma situação a ser pensada, porque, na verdade, o que aumentou foi o teto de aquisição do imóvel. Teto de aquisição. Aí eu pergunto, o que é mais importante? É o primeiro imóvel ou aquele que está com... Porque quem já vai comprar um imóvel de 700 mil reais, no caso Centro-Sul, ficou em torno de 700, e aqui no Nordeste em torno de 600 mil. Quer dizer, então quem já vai partir para um imóvel desse, já tem uma condição diferenciada, ou já tem um imóvel e vai trocar por outro melhor. O que é mais importante? É ter o primeiro imóvel, é você sair do aluguel e poder adequar o que você paga de aluguel,
já com fundo de garantia, não sei o quê e tal, e você adequar uma prestação que amortiza, que não é mais o aluguel, que amortiza o imóvel. Mas se Isso voltarmos, é um se a negócio a ser pensado. inflação Não, mas aí a aumentar, gente tem que também vai ficar difícil pagar essas parcelas, não? Pois é, não, é que são vários tipos de família, tamanhos de família. Às vezes eu tenho uma grande família morando num imóvel pequeno e eu estou justamente precisando, a Constituição nos garante a dignidade da pessoa humana. E essa medida do governo vem, realmente ao encontro disso. Vamos realmente fazer valer o princípio da dignidade da pessoa humana e possibilitar que a família se more num local confortável. Isso. Então, lógico, dependendo do tipo de família, pode ser que seja até, quem sabe, o próprio... Mas tem um outro lado também, Betina. Quando a gente pensa assim, aumentou-se o teto do FGTS, mas quem é que garante, já que não houve um acordo de governo, porque a proposta do governo é incentivar a área da construção, certo? De que os imóveis que estão aí à venda, ou os novos ou aqueles usados, não vão permanecer com o mesmo preço. Porque você pode elevar o teto, aí o apartamento ou a casa que até ontem custava... Exatamente, aí não, vamos aumentar um pouco mais. Isso toda vez que aumenta o salário mínimo, o preço dos produtos dos supermercados, eles não aumentam? Aumenta imediato, de fato. Isso, na verdade, tem que haver, uma consciência muito grande do construtor civil, o empresário, no modo geral, ele não se tornar um oportunista. Exatamente, ele buscar cultural o problema. Não vamos dizer que ele seja social, mas ele tem que ter ética, pelo menos. Isso que eu digo. Eu digo que é uma questão de uma solidariedade geral, entendeu? Do governo, das pessoas, enfim, ricos, pobres, remediados, aquela coisa. Todo mundo fazer a sua parte. O construtor vai ver que o governo está fazendo a parte dele, não vai utilizar aquilo como uma oportunidade exclusivamente de ganhar dinheiro. Mas na prática essa cultura é complicada. Existe uma cultura, eu sempre digo, eu sou professora, eu sempre digo em sala, é um problema cultural no Brasil de parte a parte. O governo não confia na gente e nós não confiamos no governo. Exatamente. E aí há uma adoção de medidas de retaliação, entre aspas, né? O governo não faz isso para mim, eu também não vou fazer. Então, assim, o governo tem que saber que ele tem que fazer a parte dele e nós temos que saber que nós temos que fazer a nossa. E aí nós vamos viver melhor. Mas tem um outro agravante. Se aumentou apenas o teto, mas existe uma questão da documentação toda que é exigido para você conseguir, a burocracia que existe para você poder liberar. E outra coisa, o trabalhador que tem direito para poder pegar esse patamar, que tipo de imóvel ele pode pagar? Aí é que entra a história. Será que o mercado hoje, ele tem disponível um imóvel até um X, o que? Até 300, 400, 500 mil reais? Porque o trabalhador que ganha 2 salários mínimos, ele não é atendido nem beneficiado com os programas sociais do governo. Mas, no entanto, ele também hoje não consegue comprar um imóvel aí que custa 500, 600 mil reais. Mas essa regra aí, ela tem que ser aplicada a qualquer situação de consumo. Que o imóvel não deixa de ser um consumo. É uma aquisição, mas é um consumo. Então, você tem, na verdade, que medir muito bem o que você pode fazer, aonde você pode chegar, para não ser atropelado no meio do caminho e o teu sonho vir por água abaixo. Quer dizer, o sonho de qualquer cidadão é ter sua casa própria, principalmente quem não tem que estar no zero. Então, mas está difícil. Aí tem que, na verdade, o governo... Tem vários programas aí que a gente sabe, eu não sei se é tão fácil chegar lá. Nós falamos em reforma das pedras. Na verdade, assim, eu acho que tudo parte da situação tributária em qualquer sociedade. Na verdade, nós temos falado muito em reforma tributária. Então, o Estado tem que ter uma voracidade menor em termos de tributo. Nós temos que diminuir. O empresário não aguenta a carga tributária. A gente vê que não aguenta. O mais guloso em toda essa história não chega nem a ser empresarial, é o próprio governo. Tem sido registrado, eu sou do Paraná, e se registrou uma elevação de arrecadação grande em termos de ICMS nesse último trimestre no Paraná. Então, a arrecadação está subindo, o governo quer sempre mais, e a gente não vê onde esse dinheiro vai parar.
né? Então, o fato é que não precisa aumentar a carga tributária, não precisaria fazer nada disso, o governo arrecada normalmente. Nós precisamos, de fato, reduzir a carga para que, a economia possa fluir, porque é um equívoco, eu sempre digo, o equívoco é que se eu aumento a carga tributária, eu levo empresas a fechar as portas. Se essas empresas fecham as portas, elas não rendem mais tributos. Eu gero desemprego, as pessoas ficam sem salário. Exatamente. Pronto, então, e o governo não arrecada. O que o governo tem que fazer? Manter as riquezas tributáveis. Né? É uma questão de sustentabilidade. A gente está chegando ao fim do nosso programa, Hugo, mas eu não queria que você terminar sem que vocês dessem rapidamente dica para o consumidor, para quem está em casa. O que eu faço? Bom, a grande dica é você ter plena consciência dentro do que você pode fazer. Quando eu digo poder fazer, é assumir compromissos financeiros para você não entrar num buraco financeiro e que isso vai repercutir em toda a família. Vamos considerar que a renda familiar é que sobrepõe hoje a qualquer aquisição, seja de bens duráveis, seja do imóvel, seja da troca do carro. Então nós temos, na verdade, a orientação é que o consumidor tenha plena consciência e dê o passo firme para que possa cumprir os seus compromissos e realmente incorporar ao seu patrimônio aquele bem que ele está comprando naquele momento. E que não tenha somente não perder logo em seguida. Na verdade, é importante, assim, não vamos tirar do consumidor a alegria do final do ano, porque é isso que ele tem, né? O Natal, família, os presentes, mas tudo com uma consciência de que o momento é delicado e que ele tem que fazer opções, né? Então eu vou reduzir meus custos com presente e vou, quem sabe, guardar um pouco, porque realmente não dá para gastar. Janeiro, quando chegar janeiro de 2014. Em janeiro a gente chega em casa, vem o talão da escola, o IPTU, não sei o que lá, enfim, tem todas aquelas despesas de começo de ano. Então, equacionar esses valores e saber até onde pode ir, sem, lógico, abrir mão da alegria do final de ano, né? Exato. Hugo e Betina, muito obrigada por vocês terem participado. Você que está em casa, vamos controlar, né? Segurar o bolso. A hora não é assim para estar gastando. Por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe também o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite, um excelente domingo e até o próximo fim de semana.